Um rogo a Deus. No livro de Esdras, lemos como foi o regresso dos primeiros exilados. Esse foi um grupo que saiu da Babilônia a fim de reconstruir o templo em Jerusalém. Esdras deu continuidade, conduzindo o povo à bênção de Deus ao reformar a vida moral deles. No fim do livro, nós lemos sobre a tristeza do povo enquanto Esdras orava e fazia confissão de toda a transgressão feita a Deus. Uma grande congregação de homens e mulheres e de crianças estava reunida chorando por causa da mistura que muitos homens fizeram de se casarem com mulheres estrangeiras. Naquela época era muito perigoso se misturar com povos que adoravam outros deuses. Por isso havia instrução de Deus, em Deuteronômio 7, 3, 4. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria. No fim do livro de Esdras, lemos uma lista de nomes dos homens que haviam se misturado. Eles se arrependeram e fizeram o juramento de despedir suas mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos dessas mulheres. Na situação de Esdras, os incrédulos haviam profanado a nação de tal modo que era preciso tomar atitudes radicais. No Novo Testamento, porém, o apóstolo Paulo instruiu os cristãos a não se casarem com o incrédulo, mas instruiu também a não procurarem se divorciar de seus cônjuges incrédulos, apesar de permitir que seu cônjuge incrédulo se separe se assim o desejar. Lá em 1 Coríntios 7, 16 está escrito: porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Confiar num descrente é perigoso. A Bíblia diz que existem pessoas que são vasos de honra, mas também existem outros que são vasos de desonra. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Paulo não entrou em detalhes a respeito da preparação, mas existe uma distinção entre o eleito e o réprobo. Os eleitos são os pecadores que escolhem Cristo somente porque Deus os escolhe e conduz a essa decisão ao renovar o coração deles. Enquanto o réprobo ainda está morto em seus delitos e não sabemos se salvará. Existe vantagem de ser um eleito de Deus, apesar de tanta perseguição por parte dos não eleitos. Lá em Romanos 8, 36, 37 diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Paulo está citando aqui Salmo 42, 22, que é um rogo a Deus por parte daqueles que sofrem inocentemente. Mas ele continua: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A força que os crentes podem mostrar ao suportar as hostilidades de perseguidores e a dor de circunstâncias difíceis é muitas vezes espantosa. Deus nos capacita para esta vitória. Ele nos instrui a louvá-lo. Vamos louvar? Salmo 68, alguns versos somente. Que Deus se levante, seja espalhado os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo. Assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegra-se, porém, os justos. Exultem diante de Deus, regozijem-se com alegria. Grande alegria. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é soberano Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Já se vê
tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão as jovens tocando tamborins. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder, mostra a Deus o poder que já tens operado para conosco. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados, tragam barras de prata, espalhe as nações que têm prazer na guerra. Proclamem o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força a seu povo. Bendito seja Deus. Amém?